Olá, meus queridos, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa parte de análise do texto, da poética, da literatura da Clarice Lispector. Primeiro eu vou ler aqui para vocês e em seguida eu faço a introdução. Vamos lá. Um conto que se esgota nos limites da história que conta não é um conto, mas um episódio desgarrado de uma ficção mais ampla que não se realizou na escrita, não se escreveu, nem nunca se escreverá. Um conto não vale pelo que conta, mas pelo que não conta, pelo que se projeta no silêncio da narrativa e fica. Eu achei muito interessante essa colocação, essa citação de uma frase dela, porque nós vimos na primeira parte algumas características dela, nós falei que nós já estudamos em anos anteriores, que a Clarice Lispector, ela é característica, a característica dela é uma literatura psicológica, é uma literatura que vai fazer a gente refletir através da descrição íntima dos seus personagens, que vai nos aproximar com aquela ideia de uma literatura que é chamada de intimista, né? Uma literatura intimista é uma literatura que faz com que nós consigamos compreender o que o personagem está sentindo. Muito mais do que descrever as ações, ela vai falar as características de um personagem, que ele está pensando, como ele se sentiu. E nós temos algumas características marcantes em Clarice, que é alguns pontos, como por exemplo, o fato de uma revelação, uma súbita revelação, ser sempre uma característica da sua leitura, né? A gente tem um personagem que vai sempre ter um súbito momento de lucidez, em que ele percebe a sua condição, a sua vida, e isso vai nortear muito o entendimento. Quando ela diz aqui que pelo que se projeta no silêncio, não é pelo que se conta, mas o que se projeta no silêncio da narrativa, é que não é tanto pelo que está ali escrito, mas sim pelo que acontece na nossa interpretação, na nossa reflexão, né, do que a gente vai ver, o que a gente vai ter com esse impacto que é causado sempre por uma leitura dela. É muito bom, vale muito a pena ler Clarice Lispector. Eu sempre gosto muito de trabalhar ele. Acho muito bom ela ser uma autora típica que cai no Pisme um, porque é o de uma riqueza profunda mesmo. Tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. O conto que eu vou pegar hoje, para a gente poder ter como base uma análise do que é essa descrição psicológica, né? O que é essa característica de uma literatura intimista da Clarice, a construção do personagem diferenciada, é o conto Amor. Esse conto Amor, galera, eu já trabalhei com, ó, se eu não me engano, vocês já viram em algum ano anterior comigo, mas viram de uma maneira, claro, mais amadora, né? Era importante ali era praticar a leitura. Aqui eu trago para vocês realmente a questão da escritora, né? Ela faz parte do nosso programa oficialmente de literatura e aqui nós vamos estudá-la. O conto Amor, de Clarice Lispector, pode ser descrito como uma narrativa de cunho introspectivo e é um dos maiores exemplos de enredo psicológico, pois traz como foco a história de Ana, uma personagem ostra, fechada em si. A personagem Ana se resume no ambiente familiar, e sua falsa felicidade está em ser uma boa mãe e esposa, mulher correta, comportada, devotada aos seus afazeres domésticos, cuidando com esmero do apartamento, seu porto seguro. O próprio nome Ana, muito bem selecionado pela autora, em hebraico significa pessoa benéfica, piedosa. Então a gente tem uma personagem que é considerada uma personagem ostra, ou seja, fechada na sua própria rotina, que é ser mãe, esposa e cuidar do marido, da casa, da rotina. Porém, porém, tudo está prestes a desmoronar. A visão de um cego que mascava chicletes tem quebrado o sossego de sua medíocre, mas agradável
de sua vida medíocre, mas agradável. Essa quebra tem como causa simbólica a busca freada do bonde, pois Ana é despertada de uma vida de rotinas, tendo assim seu momento de epifania. Epifania é essa parte, essa característica importante da súbita revelação do qual eu falei. É muito comum nós termos essa parte da história e que é interessante, que é tão psicológico, como a gente diz, é introspectivo, acontece tão no interior do personagem, que também causa na gente. Se a gente não enxergava muitas vezes as coisas, a vida, a situação abordada por essa ótica, a gente passa a enxergar. Epifania é uma palavra de origem grega e significa manifestação ou aparição. A raiz da palavra, Painem, pode ser traduzida como mostrar, fazer ou aparecer. Gosto muito de colocar a origem, de colocar como definição essa ideia de revelação. Essa aparição do cego lhe desperta sentimentos de piedade, prazer, bondade. Ana não consegue mais compactuar com a mesmice que vive. Galera, o que estava acontecendo aqui? Ela, numa hora que ela é chamada, que é descrita no conto como hora perigosa, ela pega um bonde, e essa hora é perigosa porque ela está sozinha com os pensamentos dela, com as compras, voltando para a rotina dela, e ela começa a ter a mente vazia. Naquele momento, que é descrito como a tal hora perigosa, é o momento em que ela começa a pensar sobre a vida. E aí ela avista um cego sentado num banco, num local, enquanto ela passa no bonde, mascando chiclete. O que acontece? Ela, isso causa epifania nela. Então, é essa parte que a gente está aqui, ó. Essa aparição do cego lhe desperta sentimentos de piedade, prazer, bondade. Ana não consegue mais compactuar com a mesmice que vive. Vida essa qual tinha sensação que lhe escorria. Desculpa, gente. Laura, eu tô clicando aqui. Vida essa qual tinha sensação que lhe escorria pelos dedos ao ver ovos quebrados, vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Não são ovos em seu significado importantes, mas o que eles representam, a vida quebrada que ele espalhava. Então, quando ela quebra os ovos, alguns ovos que estavam na sacola, quando ela tem esse impacto no bonde, ela estava sentindo, despertou todos aqueles tipos de sensações, né, prazer, bondade, piedade, sentimentos pelo cego, e não conseguia mais entender como ela vivia com essa mesmice dela, de ver um cego mascando chiclete tão tranquilo, tão aparentemente feliz, aquilo foi incômodo para ela. E os ovos vai representar aí a quebra dos ovos, é essa quebra também da expectativa dela, né, da vida dela. Descontrolada emocionalmente, perde o ponto em que deveria descer. Desce no jardim botânico e lá permanece com a alma em estado de sobrelevação, por toda a tarde até que anoiteça e se veja sozinha. Grita para que abram o portão e chega em casa, onde faz um jantar às pressas para a família. Durante o jantar, não presta atenção a nada. A vida está modificada. O homem mascando chiclete, a cegueira e a vida, a certeza de que a humanidade sofre. Quando todos se vão, ouve o fogão dar um estouro. Era um defeito do fogão, mas que a traz de volta para a vida cotidiana. Abraça o marido, diz que não quer que ele sofra, mas que ela estava sofrendo por ter descoberto o mundo. Então é uma mudança de perspectiva, né, dela. Se ela tinha uma visão limitada, presa, né, como eu falei, é considerado um personagem que é uma ostra, presa, fechada no mundo dela, na rotina dela. E isso tudo vai desabar quando ela tem essa epifania, quando ela tem essa revelação para ela, né, de quanto que a vida dela era medíocre, de quanto ela está vivendo numa mesmice, não dando atenção, prestando atenção a vários pontos da vida. Por exemplo, essa quebra é representada até de maneira muito interessante quando esses ovos quebram dentro do bonde. E aí ela tem essa mudança, ela chega em casa mudada, ela sai, desce do bonde, ela vai num parque, né, no Jardim Botânico, ela tem toda uma questão de se encarar naquele momento. Vocês percebem por que é chamada de uma literatura psicológica, introspectiva, intimista? Nós nos aproximamos dela, da personagem Ana, porque a gente consegue entender o que ela pensa, o que ela sente, não tanto o que ela faz, é mais o que ela pensa
A gente o tempo todo acompanhou o incômodo dela, a mudança da perspectiva do antes e o depois. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão, tá bom? Só para completar aqui, ó. É uma narrativa mais curta que tem como característica central condensar o conflito, tempo, espaço e reduzir o número de personagens. É um tipo de narrativa tradicional já adotado por muitos autores no século XIV e no século XVII. Amor conta com 5 elementos tradicionais do conto, eleitos pela maioria dos estudiosos dessa área: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então eu deixo para vocês aí, vou deixar lá no Google Sala de Aula um espaço para vocês fazerem os comentários, fazerem uma resenha sobre isso, sobre as características da Clarice e também sobre a leitura desse conto. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima e até mais.